Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Meus amados e Minas Gerais, temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro, Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Olá pessoal, retornando com o nosso programa Bate-Bola. Se a internet deixar, a gente dá continuidade. A gente estava falando da campanha do Cruzeiro do Barro Preto. O Cruzeiro do Barro Preto que conseguiu a classificação em primeiro ou em segundo, Levi? A gente se classificou em primeiro. Em primeiro, né? Então nas oitavas de final o Cruzeiro pegou a equipe do Barcelona do Sapó. Aliás, foi o único jogo fora da Arena Mazeni. Esse jogo aconteceu no Estádio Braizão. Foi inclusive o primeiro jogo que nós acompanhamos, né, Juan? Acompanhamos em loco. E o Cruzeiro deu sinais que golearia aquele jogo. Acabou sofrendo um empate. Levi falha daquele jogo. E principalmente do momento que o time estava jogando muito bem. E acabou sofrendo um empate. Sofreu um baque para ir para as penalidades. Só lembrando que nós estamos no Estúdio 2. Estúdio 2, no programa Bate-Bola, aqui no Facebook e também no YouTube. Apresentação professor Elisane e Juan Pablo. E hoje com a presença ilustre do Levi, dirigente, treinador e jogador do Cruzeirão do Barro Preto. Fale das oitavas de final dessa conquista, Levi. Pois é, gente, falando daquela partida, quando saiu o sorteio, que o nosso jogo caiu lá atrás, não, a gente assim ficou muito animado por conta de ser um campo que valoriza a qualidade do jogador, né? Só que no decorrer da partida a gente acabou fazendo 2-0, só que no segundo tempo, por conta do campo ser muito grande, os jogadores cansaram e o time deles cresceu muito na partida e acabou a gente sofrendo um empate. Mas a gente sofreu um empate, foi para os pênaltis, a gente se descontrolou um pouco lá no final do jogo, teve perdeu dois jogadores por expulsão, por reclamação, mas que acho que o time soube superar isso ali. Na mesma hora a gente se concentrou e todo mundo chamou a responsabilidade, batendo os pênaltis. O Jardel foi muito importante nesse jogo, acabou defendendo 2 pênaltis e a gente conseguiu a classificação. Um abraço para minha amiga Maisé, em Santana, curtindo a nossa programação. Um abraço para ela, um abraço também para meu amigo Albeci Ripardo, na Lagoa do Serrote. Também curte a nossa programação. O Albeci que tem o seu programa Faixa de Esporte, também às quartas-feiras, sempre, às 18h35. A gente está falando hoje da conquista do Cruzeirão do Barro Preto. O Cruzeiro que foi campeão da segunda Copa Zé Regino, ganhando 1-0, golaço do Ariel, camisa 10 Ariel, dando o título para o Cruzeirão do Barro Preto, o Cruzeirão da Massa. Nesse jogo das oitavas de final foi 2-2, o Barro Preto abriu 2-0, 2 gols do Leandro, e nas penalidades o Barro Preto ganhou de 7-6. Destaque mais uma vez para o Jardel, como o Levi mencionou. Nas quartas de finais, o Barro Preto enfrentou um time muito bom também, né? Que foi o Cruzeiro de Nova Olinda. E esse time, Levi, se não me recordo, ele estava também só com um quadro, né? Só um quadro. Aí, ou seja, era parelho, né? Que no caso lá, os principais jogadores desse Cruzeiro estavam jogando também. Me fale desse jogo. Este jogo, Zani, você me perguntou no começo do programa se eu tinha achado o jogo difícil, né? O da final. Eu acho que este jogo, para nós, contra o Cruzeiro de Nova Olinda, foi o mais difícil, que a gente sofreu mais. A gente estava muito mais perto de perder a partida do que ganhar. Eles pressionaram muito nós, teve muita bola na trave, o Erasmo fez muita defesa nesse jogo. O Erasmo foi o jogador mais importante. E assim, nos pênaltis, foi para os pênaltis, bateu todos os jogadores. E assim, eles tiveram 2 chances de matar. E assim, o Erasmo defendeu o pênalti. E no final a gente conseguiu ganhar nos pênaltis e conseguir a classificação. Para mim, este aí foi o jogo do campeonato, esse jogo aí contra o Cruzeiro da Nova Olinda. Esse jogo 0-0 dos pênaltis, 10-9, né? Muita gente, ou seja, foram muitas penalidades batidas. Mandar um abraço aqui pro José Delclésio em Fortaleza, torcedor do Vasco, curte a nossa programação.
Cruzeiro do Barro Preto, que sagrou-se campeão da segunda Copa Zé Regino de Tabuleiro do Gado. Na semifinal, o Cruzeirão do Barro Preto pegou o Rio das Garças, time tradicional também de Santana, e foi 0-0 e nos pênaltis ganhou também, ganhou de 7-6, destaque também para o Erasmo, o Levi vai falar desse jogo. Pois é, esse jogo foi assim, um jogo que é assim, contra o Rio das Graças é um clássico, né? Já que a gente já tem costume de enfrentar eles em outras competições, é sempre um jogo pegado e não foi diferente nisso. Sim, foi um jogo que a gente lutou muito, brigou muito e graças a Deus no final conseguimos a classificação. Destaco mais uma vez para o Erasmo, que defendeu o pênalti. E assim, foi um campeonato que a gente disputou 3 disputas de pênaltis. E assim, só os jogadores que bateram, nós tivemos quase 100% de acerto, né? Só teve 2 jogadores que perderam o pênalti. O resto tudo nós conseguimos fazer. E todo mundo de parabéns. Vou mandar um abraço, Levi, pro Gordinho. O Gordinho é goleiro, filho da Mazé, e também curtindo a nossa programação. Você conhece, né? O Gordinho é um goleiro, né? Goleiro pegador de pênalti, né? Um abraço para ele, um abraço para Mazé. Um abraço também pro compadre Valdenir. O compadre Valdenir, que é torcedor do Fluminense e do Clube do Remo. O Clube do Remo que tá na terceira divisão faz tempo e não consegue sair, né, Juan? Tá arrumando só. Tá certo, então o Cruzeiro do Barro Preto, que sagrou-se campeão, e o Levi falou de todos os jogos, e a final, né? A final foi 1-0, gol do Ariel. Tem aquele jogo, o Levi, que diz que final não se joga, final se ganha, mas eu achei um bom jogo do Cruzeiro. Foi um bom jogo. Acho que antes assim de manhã o compadre Maurinho mandou uma mensagem para mim e falou que, ó, galera, o final não se joga, o final se ganha. E lá antes do jogo também a gente falou isso aí, só que a gente jogou muito bem, eu acho que a gente se postou muito bem. Sofrimos dentro da partida, porque do outro lado também tinha outra grande equipe, né? Muito jogador qualificado, mas que para mim o jogo quase toda hora teve controlado, com algum susto que é normal dentro de uma partida, mas que graças a Deus a gente conseguiu o título. O Alberci Ripar está lembrando aqui que o Cruzeiro de Nova Olinda é um time tradicional da região de Santana e realmente é um time muito bom. Tá certo? Então, a campanha, só lembrando, o Levi, na grande final, né, o gol foi do Ariel. Como a gente falou já na primeira parte do programa, o jogo foi 1-0, mas poderia ter feito, porque assim, o time deles, muito bom. O camisa 9 e o camisa 10, o Levi, muito perigoso, eles dois. Mas tirando isso, chance mesmo, acho que uma cabeçada e um chute rasteiro que o Erasmo pegou. Acho que tem uma cabeçada. Pois é. Aí dentro da partida, assim, dentro do campeonato, eu queria destacar assim, que a gente, às vezes a gente se reúne às vezes por momento ruim, né? O pessoal se une e assim, graças a Deus dessa vez todo mundo se uniu pelo momento bom, né? Pelo um título. Assim, a nossa comunidade do Barro Preto ficou muito feliz, ficou muito alegre pela conquista. A gente via nos olhos das pessoas, dos torcedores, dos jogadores, a alegria que foi hoje. Ontem aqui no Barro Preto foi um dia de festa, como você participou, né? Acho que todo mundo estava em festa pelo título, isso aí gratifica muita gente. Mandar um abraço para Leila. A Leila é filha do seu Jacó, também está no Rio de Janeiro curtindo a nossa programação. Um abraço para ela, um abraço para a Jaira e também para o Edinaldo. A gente está falando aqui da conquista do Cruzeiro do Barro Preto, que foi campeão da Copa Zé Regino nesse sábado. Levi, eu tenho aqui a relação dos jogadores que fizeram parte da campanha, né? Que foi o Erasmo, o Grijalba, o Zezé, o Ederaldo, o Aurian, o Abdias, o Erley, o Heraldo, o Ariel, o Leandro, o Elvis, o Thiago, o Natan, o Tasso, o Luan, o Abdias, acho que falei o Abdias 2 vezes. Foi o Abdias, tinha falado Abdias já. O Zé Célio, o Jardel, o goleiro, o João Edas, o Gelson, o Roger, o Mauriene e o Levi. Ou seja, 22 jogadores que fizeram parte dessa campanha vitoriosa do Cruzeiro do Barro Preto, que ontem fez a festa, né? Fez a festa lá no estádio, lá na arena, e ontem teve o almoço, né, da família Cruzeiro, muito bom, e aqui a gente parabeniza todos os dirigentes, todas as pessoas envolvidas que fizeram, né, essa grande comemoração, não só para os jogadores, mas também para os torcedores. Quem quis ir lá
curtiu à vontade, foi uma festa maravilhosa. Levi, você participou, saiu de lá tarde da noite, não foi, Levi? Foi, acho que foi o último a sair, eu e o Abdias. Fiquemos mesmo até o final comemorando bastante, porque esse título foi muito importante para nós. Eu queria aproveitar o espaço e agradecer assim também uma pessoa especial que não tá aí, mas acho que é a pessoa mais forte do Cruzeiro de Barro Preto hoje é o Dedé, o seu Maurício, acho que todo mundo conhece ele. É uma das pessoas mais fortes dentro do time hoje do Barro Preto, é ele. O Nenê, que é o outro presidente do time também, que acho que o time só voltou a jogar depois da pandemia por causa dele, que ele que chamou a gente, convidou para levantar o time de novo, botar o time para frente. Eu queria deixar esse agradecimento especial pelos dois aqui. Eu também mandar um abraço pro Dedé. O Dedé, o Levi, que ele curte a nossa programação, mas ele curte no YouTube. Ele não tem de lá. Um abraço também pro Mauriene. O Mauriene também acompanha a nossa programação no YouTube. Então a gente até pede desculpa, que a gente pede desculpa os nossos internautas, que a gente está com dificuldade de internet. A gente fez a primeira parte, a internet caiu e a gente está aqui tentando, na medida do possível, falar dessa festa, dessa conquista do Cruzeirão do Barro Preto. Um abraço para a Breninha, né? A Breninha, esposa do Levi, está curtindo também a nossa programação. O Levi agora é aquele ditado, né? Campeão no sábado passado, comemoração, comemorou sábado, comemorou domingo, mas tem competições aí, né? Próximo final de semana, já tem pela 10ª Copa da Amizade, domingo 27, em Santa Rita, Cruzeiro do Barro Preto, Cruzeirão da Massa, contra a Portuguesa de Águas Belas. Me diga quais são as expectativas do Cruzeirão nessa competição. Para essa competição aí, Zé, as expectativas são muito boas. A gente tá com um elenco muito bom, montou um elenco muito bom, tanto o segundo como o primeiro quadro. E assim, vai ser uma competição diferente, que a gente vai estrear logo no mata-mata, né? Um jogo decisivo para uma final. Mas é isso aí, um time, quando a gente quer conquistar grandes coisas, é assim mesmo, é jogo difícil, respeitando o nosso adversário, mas nós vamos para a classificação, se Deus quiser. Ou seja, grande competição lá na Santa Rita, realmente, né? Não deu certo os jogos na primeira fase e pega logo mata-mata, ou seja, não conhece ninguém os times lá, né? Mas tem que ir pra cima, tem que ganhar. É aquele velho ditado, ele tem que murchar a bola dos jogadores, furar a bola e vida que segue, né? Porque ganhou agora, vamos ganhar o próximo. O Levi, e no Melado já é na semana seguinte, né? No Melado tem o mesmo time que está na Santa Rita, são os mesmos jogadores do Melado ou tem alteração? Não, tem alteração de alguns reforços, né? Lá a gente tá, aqui na Santa Rita, a gente tá com elenco, até maior do que tá ali no Melado, um elenco diferente, mas que assim, eu acho que tanto nas duas competições a gente tá com um elenco bem equilibrado, a gente procurou trazer só peça-chave, peça mesmo que precisa dentro do nosso grupo. Isso, mas a gente também tá com bastante, assim, como é que eu posso dizer, muito, me faltou a palavra agora, mas tá muito confiante, né, lá no campeonato do Melado também, que é um campeonato que a gente já jogou, que a gente sempre vem jogando, sempre fez boas campanhas lá, já batimos na trave de semifinal 3 ou 4 vezes lá, e assim, é um campeonato que todo mundo quer conquistar, um dos campeonatos mais visados que tem aqui na nossa região, é o campeonato do Melado. Se Deus quiser, nós vamos colher bons frutos lá também, dentro dessa competição. Levi, aliás, a gente agradece aqui o Ednatan também, que estava na primeira parte, continua curtindo a nossa programação. A gente agradece o nosso amigo. A gente sabe que a internet caiu para muitos, estava até com pico bom, né, Juan? A gente chegou ao pico de 18 na primeira, a internet caiu. Levi, só para finalizar sobre a conquista do Cruzeiro, você tem um destaque especial nessa conquista ou você acha que foi o grupo em si o responsável por essa grande conquista? Eu acho assim que teve alguns acontecimentos aqui que motivou aqui dentro da nossa... Pode falar. Sim, como eu estava dizendo, eu acho que teve alguns acontecimentos aqui que motivou muito o nosso grupo. E assim, é uma coisa que sempre a gente fala, né, assim, dentro do Cruzeiro de Barro Preto, assim, que o time do Barro Preto, além de ser um time, é uma família, né, todo mundo é família, e eu acho que isso aí é o
ponto essencial para o sucesso que a gente teve dentro dessa competição. E assim, Levi, também na reta final, já tinha perdido o Leandro e acabou na semifinal perdendo o Natan também. Então, para esse jogo final, o time teve que se esforçar o dobro, que perdeu os dois principais atacantes, né? Pois é, a gente teve essas duas baixas aí, o Leandrinho e o Natan, que hoje dentro do nosso grupo é os principais jogadores, é o nosso ataque, é os nossos dois melhores atacantes, a gente perdeu. E aí teve também o Luan, que é um jovem, tá começando agora, acho que entrou na final e jogou demais, se esforçou demais. Queria destacar ele também, foi um garoto começando agora e entrar numa final como o único atacante, o atacante principal. Ele jogou muito, correu até onde deu, brigou muito e deixa esse destaque aí pra ele também. Mandar um abraço pro Zé Célio. O Zé Célio também tá curtindo a nossa programação. Levi, você que fica ali tomando as decisões, é muito difícil, né? Porque o jogo só 1-0 ali, pra mexer, às vezes acontece. Assim que você faz uma mexida, o cara entra frio, no final é muito difícil, né? Tomar a decisão mais correta, né? Pois a gente ali como treinador, né, tenta tomar as melhores decisões, né, para ajudar o time. Às vezes a gente erra, que a gente é humano, a gente erra, mas assim, os meninos que ficaram no banco ali, o Roger, que foi titular em algum jogo e ficou no banco a semifinal, a final, o Tasso, o Estil saiu na foto, mas também tava doente, não tinha condições de jogo. O outro destaque também que eu queria deixar pro Gelsinho, um cara que joga de volante, joga de meio campo, joga de lateral e jogou duas partidas importantes que a gente teve lá dentro. Ele jogou de goleiro e foi muito bem. Ele tava até brincando com o Erasmo que o melhor goleiro do campeonato foi ele, que ele não sofreu nenhum gol, né? Não tinha sofrido nenhum gol, o melhor goleiro tinha que ser ele. Mas eu queria deixar esse destaque aí pro Gelson também. Eu acho que o Levi falou todos os jogadores que destacaram. E um abraço pro Gelsinho também, pro Erle e pro João Edas. Pro Ederaldo, né? O Ederaldo também jogou muita bola. Pro Aurian, né? O Aurian também é um monstro, né? Um monstro, Aurian. Aurian, um abraço pro Aurian. Ou seja, para todos os jogadores, torcedores. Ou seja, a festa foi de todo mundo. E se Deus quiser, o Cruzeirão do Barro Preto vai conseguir mais títulos. Um abraço em Sobral pro meu irmão Ivani, também curtindo a nossa programação. Ainda falando de futebol amador, Levi, teve alguma coisa sobre o Cruzeiro que a gente deixou de perguntar? Se você quiser, fica à vontade, viu? Isso vai ser seu. Eu acho que foi falado tudo, né? Já foi falado tudo. Acho que é isso aí mesmo. Eu queria mandar um abraço para minha mulher e pro meu filho que estão assistindo lá de casa. Sai de casa. A Breno ficou muito feliz de eu ter vindo participar aqui do seu programa. Queria dizer, irmão, isso que é uma honra. E acho que foi falado tudo, né? A respeito do Cruzeiro. Pois é, e a gente até pede desculpa às pessoas que estão tentando acompanhar, estão tentando curtir o nosso programa, que a internet hoje não está fácil, né? A gente saiu do estúdio 1, veio para o estúdio 2, mas mesmo assim a gente está com dificuldade. Agora, ainda falando de futebol amador, a Copa Regional de Lagoa do Serrote teve um jogo nesse final de semana. Tinha o jogo do time do Real Madrid, mas foi cancelado. Teve apenas o CRB de Pistola contra a equipe do Lincane. Foi 1-1 os aspirantes e 0-0 o primeiro quadro. Essa competição, a Copa lá da Lagoa do Serrote, quem manda as notinhas pra gente é o meu amigo Alberci Ripardo. Mais uma vez, um abraço pro Alberci. Agora vamos falar de futebol profissional. Futebol profissional, o Levi é também um tremendo conhecedor. Fala de futebol amador, o Levi conhece. Fala de futebol profissional, o homem também tá. E o Juan vai falar da Copa Verde. O Juan não fez nenhuma pergunta pro Levi, ficou ali só ouvindo. Mas o Juan vai falar da Copa Verde. Juan, quem ganhou a Copa Verde? Foi o Vila Nova, foi o Paysandu? Diga aí, porque o Padre Valdemir quer saber. Foi o Paysandu com 90 mais 4. 94 minutos. Aliás, foi com requintes de crueldade, né, Juan? O Vila Nova fez 1-0 no primeiro tempo. Aí teve os pênaltis, que acabou sendo um sonoro 4-3 pro Paysandu. O Ricardinho bateu o pênalti. Eu vi aí as cobranças do Paysandu. Então, o primeiro jogo tinha sido de quanto? Tinha sido 2-2, não, 0-0, né? 0-0. E aí 2-1, Paysandu tricampeão da Copa Verde. Ainda do futebol amador, a gente sabe que o futebol tá parado e o Levi é torcedor do Flamengo. Acompanhou as conquistas. Como foi que você vê esse ano do Flamengo, o Levi? Esse ano do Flamengo, assim, foi uma montanha russa, né?
A gente começou um pouco mal a temporada, só que eu me apeguei muito numa coisa que o Davi Luiz falou depois do Flamengo ter perdido um clássico pro Botafogo. O Davi Luiz falou que não é como começa, né? É como termina. E no final das contas a gente saiu aí conquistou 2 títulos importantes, a Libertadores e a Copa do Brasil. Eu acho, na minha opinião, que tinha dado para brigar mais pelo brasileiro, tinha dado para dar uma forçada. Mas eu entendo também o lado da diretoria, que eles ficaram com medo de 2021, que eles tentaram ganhar o brasileiro, a Libertadores, e chegaram com o elenco na final da Libertadores quebrado. Acho que por isso mas para mim foi um ótimo ano e tem muita coisa boa aí pela frente do Flamengo. Levi tem uma definição, aproveitando aqui o Levi é torcedor do Flamengo, conhece o Flamengo, assiste os jogos do Flamengo. O que é que você está vendo aí o Levi falou muito de futebol amador, falou muito do Cruzeirão da Massa, a gente vai aproveitar a vinda do homem aqui, né, Juan, para falar também de futebol profissional. Como é que você está vendo aí essa indefinição do Dorival? Renova, não renova? Qual é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião aí, é assim, o Dorival teve um papel super importante nessas conquistas do Flamengo aí. Eu acho que ele veio e botou ordem na casa. Só que é assim, eu acho que o Flamengo não pode ficar refém do Dorival, que pra mim ele tá esperando um contato da CBF, né, pra poder dar a definição se fica ou não no Flamengo. E eu acho que tem um super treinador no mercado aí, e eu acho que o Flamengo tem condições de pagar ele, que é o Galhardo. Eu acho assim, se for pro Dorival ficar nessa de fica ou sai, eu acho que era o Flamengo melhor, e o Flamengo ir atrás do Galhardo e tentar trazer o Galhardo. Mandar um abraço, Levi, pro meu amigo Danisléu, rapaz. O Danisléu já jogou no Cruzeiro, né? Mandando um abraço aqui, tá parabenizando aqui o Cruzeirão pela conquista. E mandar um abraço também pro Levi. O Levi Vasconcelos, lá em São Paulo. Ele também, que é jogador do Cruzeiro. Um abraço aí pro Levi. Sempre que pode também, curte a nossa programação. O Padre Valdir tá lembrando que o Ariel, que foi o autor do gol do título, né? O Ariel é o André do Fluminense. Então, o Padre Valdir tá. Agora vamos falar um pouco de Copa do Mundo. Copa do Mundo, você tem acompanhado os jogos, o Levi? Teve o primeiro jogo ontem, teve a abertura ontem, 4 jogos hoje, deu para acompanhar alguma coisa? Eu acompanhei um pouco hoje dos jogos de hoje. Ontem eu não acompanhei, só vi o gol. E assim, eu acho que tá dando a lógica, né, nos confrontos que vem acontecendo aí. A Inglaterra estreou, fiquei surpreso com o futebol que a Inglaterra, os jogadores da Inglaterra apresentaram. Eu não tinha ela como uma das favoritas, não. Mas hoje eu fiquei assim, para se ficar de olho no time da Inglaterra, um time muito bom, muito bem postado. E os outros confrontos, a Holanda também confirmou seu favoritismo, sofreu um pouco contra a equipe do Senegal. Eu acho assim que eu tava olhando o Senegal, se tivesse o Mané, tinha feito mais coisa contra a Holanda. E foi o jogo que eu acompanhei. O jogo agora das 4 horas eu também não tive como acompanhar. Eu acompanhei os comentários do Sport TV dizendo que Senegal foi melhor que a Holanda. Foi o pedaço de jogo que eu assisti deles no segundo tempo, acompanhei mais o segundo tempo. O Senegal estava tendo as melhores oportunidades, só que foi castigado com um gol no final lá, pegou um gol e depois tentou um empate, mas aí num contra-ataque a Holanda fez o 2-0 e saíram com a vitória. Mandar um abraço pro meu amigo Guaru, rapaz. O Guaru tá aqui elogiando o Levi. O Levi é bom de resenha. O Levi, o que a gente tocar aqui, ele dança. O Levi é bom de resenha, tem que participar mais do programa, né, Juan? E mandar um abraço também pro Hernandes, rapaz. O Hernando lá no Mulugu. O Hernando que tá com o time dele, Juan, lá na final da Copa Society do Elcio. O Hernando tá com um grande time lá. E se Deus quiser vai conseguir mais um título. Ele que foi campeão. Na última que teve lá, o campeão foi ele. Um abraço para ele. E o Juan vai falar todos os jogos. Aliás, o jogo de abertura, Juan. Como foi o jogo de abertura da Copa do Mundo. Quem fez os gols? Foi Catar 0, Equador 2. Teve gol anulado do Ener Valencia aos 3 minutos. Aí teve um gol do Ener Valencia de novo, de pênalti, aos 16. E um gol
Outro gol para variar do Ener Valencia com assistência do Preciado. Eita, Juan. O Levi tá dizendo, o Levi Vasconcelos dizendo que o Senegal jogou muita bola para ele, merecia a vitória. Foi o que eu... Aqui o Hernando, o Levi tá mandando aqui, parabenizando toda a galera do Cruzeiro pelo título, né? A gente tá aqui falando hoje, nosso programa é especial, falando da conquista do Cruzeirão da Massa. Mandar um abraço pro Aurian. Aurian curte a nossa programação. O Aurian, que é zagueirão do Cruzeirão, jogou muita bola. O Juan falou do primeiro jogo, foi a abertura ontem. Eu particularmente achei um jogo fraco, né? Não sei se é porque eu vinha da festa da conquista, do almoço. O fato é que eu dormi o jogo inteiro, mas mesmo assim foi um jogo fraco, né? Agora hoje não, hoje teve bons jogos, não pude acompanhar todos os jogos, por trabalho, graças a Deus por trabalho, mas o pedacinho que eu assisti alguns jogos, até esse jogo dos Estados Unidos com o País de Gales, gostei desse jogo, que o Juan vai falar todos os jogos, passar limpo dos jogos de hoje. 3 jogos a partir de amanhã, são 4 jogos, né? Um abraço também para o Ademir, rapaz. O Ademir está em Fortaleza, também curtindo a nossa programação. Vai, Juan. Inglaterra 6, Irã 2, Senegal 0, Países Baixos, que é a Holanda 2, Estados Unidos 1, País de Gales 2. Como eu disse no meu destaque, os times não pouparam gol. Um abraço pro vereador Roger, rapaz. O Roger que foi campeão, né? Campeão e ajudou muito o Cruzeiro nessa conquista. O Ademir tá dizendo que tá faltando o Roniberto aqui. O Roniberto participou pouco, né, Levi? O Roniberto que sempre ajudava, mas foi só o jogo de ontem e ficou ali assistindo, só como torcedor mesmo, né? O Roniberto parece que saiu não tá muito empolgado mais em dirigir time, não. O Roniberto é uma pessoa, acho que falar em Cruzeiro de Barro Preto, a gente lembra logo do Roniberto, né? Que é o cara que toda a vida gostou do futebol amador. Ele tá um pouco afastado, mas sempre nos dá apoio, né? Sempre nos dá alguns conselhos de o que ele tem para dizer de bom pro time. É uma pessoa muito importante também dentro do time. O Juan manda um abraço aí pro seu professor Roger, que tá curtindo a nossa programação, mandando um abraço para todos nós. E a gente agradece ele, que era jogador, aliás, jogou, né? Campeão com o Cruzeirão do Barro Preto. Bateu pênalti, né, Levi? Fale aí da importância do Roger, né, nessa conquista. O Roger foi super importante também dentro dessa conquista aí, porque além de ser um ótimo jogador, um jogador de muita qualidade, quando precisou dele bater o 5º pênalti contra o Rio das Graças, que é o clube dele, se ele perdesse, a gente seria eliminado. Ele foi lá, chamou a responsa e fez. E assim, uma pessoa que ele é um líder, né? Sempre tinha uma palavra de conforto, de motivação na hora que a gente ia começar. Sempre tinha boas palavras para falar. Pessoa que eu gosto muito, pessoa que eu admiro muito. E foi super importante também nessa conquista. A gente viu, inclusive, o Levi, quando o Cruzeiro ganhou o título, que a gente se reuniu, acabou falando lá na hora da conquista do Cruzeirão da Massa. Bora, Juan. Abraço, professor. Você não mandou prova de educação física hoje? Teve interclasse, aí você acabou não mandando. Um abraço mais uma vez, seu amigo Roger. O Juan vai falar dos jogos de terça-feira, Juan, calendário de terça-feira da Copa do Mundo. Argentina e Arábia Saudita, Dinamarca e Tunísia, México e Polônia e França e Austrália. Ô Levi, o que você tá achando? O que você tá esperando dessa Argentina? Eu particularmente tô com medo da Argentina. Eu acho que esse time vai dar trabalho. Eu também tenho esse mesmo pensamento seu aí. Tô muito curioso para ver a Argentina jogar, porque assim, a Argentina já teve as poucas Copas que eu acompanhei, teve algumas que ela ia como favorita e ela não conseguia desempenhar esse papel, e outras que ela ia desacreditada e ela fez boa campanha, né? Que foi aqui que aconteceu aqui no Brasil em 2014. E assim, eu tô muito, porque assim, os jogadores da Argentina estão muito fechados com o Messi, estão querendo dar essa Copa pro Messi, que ele merece muito. Ele merece muito, e eu tô muito curioso para assistir a partida da Argentina amanhã, 7 horas da manhã, né? O café da manhã, curtindo a Argentina e a Arábia Saudita. Eu gosto de Copa do Mundo em julho, o Levi, porque eu gosto de acompanhar todos os jogos, mas agora
Infelizmente, a primeira fase eu vou acompanhar poucos jogos. Esse, então, dá vontade de assistir. Certamente vai ser uma goleada, né? Porque eu acredito que a Arábia Saudita vai ser o pior do grupo. Oxalá se não for o pior da Copa. Vai falar alguma coisa pro professor, Juan? É. Ele disse que já fizeram as provas, né? Tá É certo. por causa do Interclasse que ele não mandou. Né? Tá certo. Então, e a França, Levi? Eu lamentar a França, rapaz, perdeu tantos jogadores, né? A França é atual campeã, mas eu não tenho tanto medo da França como eu tenho da Argentina. A Argentina foi campeã da Copa América em cima do Brasil. Aí amanhã tem também a estreia do Lewandowski, né? Esse jogo é 13 horas contra o México, grande jogo. E esse da França, né? A França que é a atual campeã do mundo, tem que respeitar porque é campeã do mundo. Mas não acho que a França não tá jogando muita bola para meter esse medo não, Levi. Você falando a respeito da França, a França, assim, ter a infelicidade, eu sou uma pessoa que eu sou amante do esporte, eu queria que todos os melhores jogadores da França tenham, que eu acho que a Copa do Mundo é para os melhores, independente de qual seleção ele joga, mas eu fiquei muito triste com o corte do Benzema, que é um cara que eu sou fã, foi cortado o Kanté, o Pogba não puderam vir, e assim, aí a França é uma incógnita, né, que tem muito jogador jovem também, muito jogador de qualidade lá, mas que vai disputar a primeira Copa, estão começando agora, e eles nem vinham jogando de titular, né? A base da França se desfacelou agora agora para chegar a Copa do Mundo aí. Vai ser escolhido como o pior time da fase de grupo. Diga, Juan. Correção, Catar é o penúltimo. A pior seleção da Copa registrada no ranking da FIFA foi Gana. O Roger tá lembrando aqui que o Brasil e a Argentina na semifinal. É verdade, se o Brasil for o primeiro do grupo e a Argentina o primeiro do grupo e eles forem se enfrentando, Juan, é na semifinal. Para dar uma final Brasil e Argentina precisa um ser segundo. E é muito difícil, né? É muito difícil. Ou seja, vamos torcer que o Brasil vá para a final. O Roger acredita que o Brasil vá para a final. O Juan vai falar agora dos jogos de quarta-feira, Juanzinho. Marrocos e Croácia, Alemanha e Japão, Espanha e Costa Rica, Bélgica e Canadá. Voltando no Catar, eu acho que ele vai perder os 3 jogos do Catar. Vai ser vexame. Mas assim, ninguém espera muito do Catar. Só não vai ser o maior vexame porque ele não vai pegar um 7-1, né? E a gente pegou um 7-1 jogando uma Copa em casa. Na quarta-feira, diga, Juan. Só não é o pior mandante das Copas porque a gente pegou 7-1. É E verdade. também, se não fosse pelo grupo, o papel de pior já era do Irã. Tomou serrador. Mas pode ser que... Levi, na quarta-feira a gente tem que a estreia da Alemanha. A Alemanha que vem em reformulação. E a Bélgica. A Espanha, eu acho um bom time da Espanha. Foi para a final da Eurocopa. E a Bélgica. Se a Bélgica não conseguir nada esse ano, Levi, eu acho que a famosa geração Bélgica vai passar sem ganhar nada. O que você fala desses 3 times? Alemanha, Espanha e Bélgica. A respeito da Alemanha, a Alemanha ninguém pode nunca tirar ela dos favoritos da Copa do Mundo, que sabe jogar a competição, a Alemanha, e tem um grupo forte, tem na reformulação, mas um grupo de bons jogadores. A Bélgica, para mim, eu acho que a chance dela ter conquistado alguma coisa foi na de 18, que ela conseguiu eliminar o Brasil. E assim, acho que a chance deles perder ali, nessa eu acho assim que a geração belga, nessa já eu tava olhando o time titular deles, só tem o Courtois, o De Bruyne e o Lukaku, daquela geração que tirou o Brasil, e o Carrasco. Os outros já tudo pararam de jogar na seleção. E a Espanha também vem aí com uma molecada boa de bola, né, que pode dar trabalho dentro da competição aí. Tá certo. Só lembrando que a gente tá o programa Bate-Bola aqui no Facebook e no YouTube. A apresentação do professor Elisane e Juan Pablo. E hoje com a participação especial do Levi, falando do Cruzeirão da Massa. A gente está aproveitando. Hoje a gente está se estendendo um pouco, né, Juan? A gente faz um programa de meia hora, 40 minutos. E estamos estendendo um pouquinho, mas já está chegando no final. A gente chegou no calendário de quinta-feira, a famosa quinta-feira, Juan, que todos os brasileiros estão esperando essa data. E o Juan vai falar todos os jogos da quinta. Suíça e Camarões, Uruguai, Coreia do Sul, Portugal e Gana. E o último eu vou deixar vocês mencionarem. Sim, Brasilzão de açúcar, Brasil e Sérvia. Levi fale 3 campeões do mundo, né? Fale do Uruguai que é um possível adversário do Brasil, esse jogo do Uruguai.
que tá num grupo com... Diga, Juan. Só o Roger mencionando aqui que o Lukaku é destaque da seleção belga. É sim, o Lukaku que deu trabalho, né? O Brasil que o diga, né? Grande trabalho que o Lukaku deu na Copa passada. Aliás, naquela mudança que o treinador da Bélgica fez, botou o Lukaku em cima do Marcelo, né? Acabou com o Brasil ali, infelizmente a gente saiu daquela Copa. E o Levi vai falar desse grupo do Uruguai, que tem Portugal também, Cristiano Ronaldo. E claro, o jogo do Brasil, a expectativa, mas fale primeiro do Uruguai e de Portugal. Do Uruguai, o Uruguai também vem numa reformulação aí. Tem grandes jogadores, tem o Valverde que joga demais, o Davi Nunes, e tem os veteranos, que é o Luis Soares e o Cavani, e tem o Arrascaeta, né, do Mengão, que o cara é diferenciado. E assim, é uma boa seleção, pode dar muito trabalho dentro da Copa. O Juan mandar um abraço pro Claudemir Teles, rapaz. Ele tá em Calcaia, tá curtindo a nossa programação. Um abraço para ele. Muito obrigado aí, internauta, curtindo a nossa programação. Manda um abraço pro rapaz, Juan. Boa noite. Boa noite. Levi, e o Brasil? O Brasil, o Tite inventou, o Tite levou o Daniel Alves. O Daniel Alves está querendo tirar alguns jogadores da Copa. Me fale aí do Brasilzão, que é a nossa expectativa, lógico que a gente gosta de futebol, a gente que acompanha o futebol europeu, né, quer assistir todos os jogos, mas o que chama a atenção é o Brasil, né? A expectativa é do jogo do Brasil. Quando passa o primeiro jogo, a gente fica assistindo os outros, na expectativa do segundo jogo e torcendo que o Brasil chegue à final. Pois é, falando do Brasil, eu acho assim que os estudiosos aí da bola que fala da seleção na televisão, estão falando que essa seleção é a primeira seleção que o Neymar vai jogar, que não tem só o Neymar, né? Tem outros protagonistas. E assim, eu acho que um erro do Tite, se ele for deixar o Vinícius Júnior no banco, deixar o Vinícius Júnior, um cara que é dono praticamente o segundo dono do time do Real Madrid, do melhor clube do mundo, ficar no banco. Eu acho que é um erro que ele vai cometer. E outra que eu tenho também, que eu acho que para mim que tem que ser, que hoje para mim é um dos melhores volantes do mundo ao lado do Casemiro, e ele vai ficar no banco pro Fred, mas ele vai conquistar a vaga no decorrer da competição. Que é os dois destaques que eu tenho, que se eu fosse treinador da seleção eu colocaria para jogar. E assim, a seleção está um grupo que para mim é muito difícil, não é um grupo fácil da seleção, mas que eu tenho certeza que a seleção vai se classificar em primeiro e vai conquistar, vai chegar nessa final dessa Copa do Mundo. O Roger está dizendo aqui que não fica não, ele pode anotar aqui. Mas vamos ver, vamos acompanhar. O Juan vai falar. Só lembrando, Juan, que no nosso programa de sexta-feira, a gente vai passar limpo os jogos da terça, da quarta, da quinta e da sexta-feira, né? O Juan vai falar. Na sexta-feira já começa o segundo, aliás, a segunda rodada. Segunda rodada, o Juan vai falar os jogos de sexta-feira. País de Gales, Irã, Catar e Senegal, Holanda e Equador, Inglaterra e Estados Unidos. Pois é. Então aqui já no finalzinho do nosso programa, mais uma vez agradecer a nossa audiência hoje, nossos internautas, quem acompanhou, quem curtiu o nosso programa. Lembrando que o nosso programa tem o apoio do canal Ceará Fla 79 e do canal UBC de Futebol. Mandar mais uma vez um abraço para o meu amigo Alberci Ripato, na Lagoa do Serrote. Tá certo? Então hoje a gente deu destaque à grande conquista do Cruzeirão do Barro Preto. Mais uma vez a gente vai só lembrar aqui dos campeões, quem foi campeão pelo Barro Preto, que foi o Erasmo, o Grijalbo, o Zezé, o Ederaldo, o Aurian, Abdias, o Erle, o Heraldo, o Ariel, que foi o autor do gol da vitória, o Leandro, o Elvis, o Thiago, o Natan, o Tasso, o Luan, o Zé Célio, o Jardel, goleiro, o João Edas, o Roger, o Gelcinho, goleiro, o Mauriene e o Levi e também o meu amigo Dedé. Esses foram os campeões. E antes de terminar o nosso programa, o Levi, tem alguma coisa que você queira falar, que você queira dizer, a gente não perguntou, fica à vontade. Eu só quero agradecer, Zane, pela oportunidade de você ter me convidado. Acho que você me convidou nas quartas de final, não foi? Isso. Falou que se a gente chegasse na final e fosse campeão, você queria que eu viesse participar do seu programa. Foi um prazer enorme. E agradecer todos os meus jogadores que
Esse título é nosso, né? Foi muito suado e é muito gratificante ter sido campeão. E Deus desejar assim, Deus quiser, nós vamos chegar em outros finais, vamos ser campeões, você vai me convidar de novo para vir participar do seu programa. Pois é, aqui, se Deus quiser, vai ser campeão de outras competições e a gente vai fazer o convite, sim, a gente quer. Sempre que você quiser participar, a gente agradece por você ter vindo, pela sua disponibilidade, você que falou bem aqui, comentou, não só do Cruzeirão da Massa, mas também do futebol profissional. A gente agradece a você pela sua participação. O Rogério está aqui parabenizando todos do Cruzeirão da Massa pela conquista. Ele também faz parte dessa conquista, né? E a gente agradece mais. Foi muito boa a audiência. Aliás, mandar um abraço pro Vinícius, rapaz. O Vinícius Santana, Vinícius Silva, torcedor do Mengão, também curtindo a nossa programação. Aliás, Juan, o problema, a gente tem que trazer convidado, né? Eu Levi, hoje a audiência foi lá em cima, né? Teria sido melhor caso não tivesse caído na internet. Então a gente agradece o Levi e agradece todas as pessoas, todos os nossos amigos que curtiram a nossa programação. E a gente pede desculpa pelos problemas que aconteceram, né? E vamos, lógico, finalizar o programa homenageando a torcida do Cruzeirão da Massa. E um abraço para todos os nossos amigos que curtirem a nossa programação. Mais uma vez, Levi, muito obrigado. Uma boa noite. Eu que agradeço. Fica à vontade para as suas considerações finais, Levi. Muito obrigado pela oportunidade de ter vindo falar aqui. Primeira vez que eu participo de um programa. Estava assim um pouco nervoso, sem saber o que era que eu ia falar, mas graças a Deus deu certo, é muito bom e muito obrigado. Boa noite a todos. Você se garante, você, a parte de tudo que a gente comenta aqui, você foi muito bem. E agora vamos ficar com a homenagem ao Cruzeirão da Massa. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Os gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande campeão. Os gramados de Minas Gerais temos páginas heróicas e imortais. Cruzeiro querido, tão combatido, jamais vencido. Existe um